Tudo ok aí? Sim. Ok, vamos começar então. Boa noite mais uma vez a todos. A ideia que eu tive nessa apresentação é dar uma oportunidade para a gente conversar um pouco mais, trocar uma ideia sobre posicionamento das terapias biológicas, incluindo um não biológico, que é o tofacitinib, que, em outras palavras, seria uma proposta para discussão sobre como a gente procede normalmente nesses pacientes que têm falha terapia tradicional, né, ou terapia convencional. Então, eu vou apresentar apenas uma revisão simples sobre cada mecanismo de ação no início da apresentação, e depois a proposta é também de colocar alguns casos clínicos hipotéticos para que isso gere, né, durante a discussão, sugestões, né, ou quem quiser tirar alguma dúvida, né, ter oportunidade para fazer isso com esse tema. Quando a gente fala em posicionamento de terapia, né, até quando a gente fala em posicionamento da própria terapia tradicional, muitas vezes convencional, a gente tem que levar em consideração vários aspectos, né, no tratamento. Isso envolve eficácia da medicação, naturalmente a segurança, porque hoje em dia a gente pensa muito com a quantidade de medicamentos que a gente tem disponível, né? A gente sempre pensa como oferecer o melhor tratamento também, considerando a segurança, diferente do que a gente tinha numa época que tinha poucos biológicos e que a gente tinha uma, depois duas opções, então a gente ficava praticamente numa situação em que a gente tinha que usar aquela medicação biológica que não modificava muito em relação à segurança. Hoje a gente já tem mais oportunidade para pensar isso, não só eficácia como segurança. Tem também que fazer considerações sobre a gravidade da doença, porque muitas vezes algumas medicações têm uma ação mais rápida, outras mais lenta. Os fenômenos de imunogenicidade, né, se vai associar com imunossupressor ou não. Falhas anteriores também, né, o que o paciente já falhou. Manifestações extraintestinais, que existem algumas medicações que têm uma atuação melhor nas manifestações extraintestinais, algumas praticamente sem eficácia, né, nas manifestações extraintestinais. Considerações também que se fala muito sobre a cicatrização de mucosa, gravidez e lactação, se a preferência do paciente é fazer o uso da medicação IV subcutâneo, e o grau de imunossupressão que a gente quer, dependendo da gravidade ou do fenótipo do paciente. E outras questões que a gente não pode esquecer, que eu deixei por último também, são as questões ligadas a acesso, né? Se a medicação ideal para aquele paciente, o paciente vai conseguir ter acesso a essa medicação, quando a gente fala na clínica privada ou nos pacientes do SUS, e também o custo, que não deixa de ser um aspecto importante também na decisão, e isso pode ser levado em conta também, naturalmente, quando a gente faz a opção por uma determinada medicação. Esse é o menu que nós temos atualmente, quando o paciente falha a terapia convencional. Então, nós temos os biológicos anti-TNF, infliximab, adalimumab, certolizumab e golimumab, e aqui a gente vê as suas indicações, né? O infliximab e o adalimumab com indicação na retocolite e na doença de Crohn, o adalimumab também, né? O infliximab, né, em primeiro lugar, o adalimumab, o certolizumab somente na doença de Crohn e o golimumab com aprovação apenas na retocolite ulcerativa. A gente tem a anti-integrina vedolizumab, que tem as duas indicações, e a anti-interleucina ustekinumab, também tendo as duas indicações. E o não biológico, que é um anti-JAK, que é um mecanismo de ação, que é o tofacitinib, com indicação apenas para a retocolite ulcerativa. Então, é natural que a gente precise de um exercício de posicionamento quando a gente tem um paciente que falhou a terapia convencional. Então, a gente tem, em termos de consideração, desculpe que saiu desconfigurado aqui um pouquinho, com relação, né, às principais, os principais parâmetros que a gente usa, a gente tem a rapidez no início da ação e a eficácia comparativa, porque hoje já existem alguns estudos head-to-head, existem algumas meta-análises em EDE, que tentam colocar essas medicações num perfil de eficácia comparativo, né? Então, a gente pode utilizar isso também. Já falei na segurança, no aspecto da doença perianal também, que pode influenciar, as manifestações extraintestinais, numa situação em especial também, que é a recorrência pós-operatória, e na bolsite ileal,
que são situações bem particulares que também podem ter uma influência quando a gente faz a escolha da medicação. Quando a gente fala em medicamento anti-TNF, naturalmente a gente está inibindo o TNF-alfa, que é uma das principais citocinas pró-inflamatórias na doença inflamatória intestinal e em diversas doenças inflamatórias crônicas, como artrite reumatoide, artrite psoriásica, psoríase, espondilite anquilosante. Então, quando a gente fala na inibição de uma citocina pró-inflamatória que tem uma influência muito vasta na cadeia inflamatória, a gente vê aqui apenas alguns exemplos desse espectro de ação do TNF, que tem essa ação basicamente pró-inflamatória, influenciando diversas células inflamatórias, diversos tipos de resposta, influencia a produção de citocinas, quimiocinas e outros mediadores da inflamação. Então, quando a gente inibe essa molécula, naturalmente, a gente tem uma ação muito vasta e não específica, no sentido anti-inflamatório e imunossupressor. Então, é natural que, diante de uma inibição do TNF, a gente tenha uma imunossupressão maior, com a possibilidade naturalmente maior de alguns eventos adversos, em particular tuberculose, que é uma preocupação, a gente já falou em várias discussões aqui, né, nessas apresentações sobre o problema da tuberculose. Então, isso é quase uma particularidade dessas medicações anti-TNF, mas quando a gente fala na inibição do TNF, a gente também tem em contrapartida o benefício de você ter uma inibição inflamatória muito mais ampla também. Então, o exemplo clássico é quando a gente tem um paciente com doença inflamatória intestinal, que você, usando uma droga anti-TNF, você pode tratar muitas vezes tanto a doença inflamatória intestinal, como a manifestação inflamatória fora do intestino, como no caso de uma uveíte, por exemplo, de um pioderma gangrenoso. Então, em contrapartida, a gente tem uma ação terapêutica muito mais ampla também. E sempre a gente tem que colocar em perspectiva o que a gente deseja mais naquele momento, o que é mais importante para você fazer uma escolha mais adequada. Por conta disso, né, os eventos adversos eles são bem mais frequentes, como eu estava já citando. A gente tem aqui alguns exemplos, né, infecções sérias, principalmente tuberculose. O anti-TNF ele está relacionado mais raramente, mas tem alguma correlação com linfoma, linfoma não Hodgkin e alguns casos de melanoma, muito embora, como eu falei, sejam raros, com piora da insuficiência cardíaca, principalmente pacientes que têm classes 3 e 4, reativação de hepatite B, doenças desmielinizantes, fenômenos de hipersensibilidade e de autoimunidade, né, como a síndrome lupus-like, por exemplo, e aumento na frequência de infecções graves e morte em idosos, por exemplo, que com os biológicos mais modernos a gente tem uma incidência muito menor desse tipo de problema. Quando a gente fala em antiintegrina, a gente inibe essa antiintegrina que faz a ligação com a adresina do endotélio, né? Então, a gente inibindo essa antiintegrina que está na superfície do linfócito T, impede a entrada desse linfócito T na mucosa intestinal e, com isso, impede essa ampliação da resposta inflamatória que ele faria ao adentrar a mucosa novamente. Com isso, a gente tem a vantagem de ter um mecanismo de ação muito mais seletivo, porque você faz uma inibição seletiva imunossupressora do trato digestivo, principalmente da parte intestinal, mas com isso você tem um menor espectro de ação anti-inflamatória, não atuando nas manifestações extraintestinais e, notadamente, aquelas que não acompanham a atividade inflamatória intestinal. Com a anti-interleucina, né, que o exemplo que nós temos atualmente é o ustekinumab, a gente tem a inibição de duas interleucinas, interleucina 12 e interleucina 23, muito embora a gente tenha uma inibição dupla, né, de duas interleucinas, o mecanismo de ação principal que a gente sabe hoje em dia é através da IL-23. Então, inibindo a IL-23, a gente não tem problemas normalmente ligados a alguns tipos de infecção, como no caso de infecções por germes intracelulares. Um desses exemplos é a tuberculose. Então, que seria através do mecanismo pela IL-12, o mecanismo de ação inflamatória TH1. Não é que o ustekinumab não tenha correlação com tuberculose, mas essa correlação é muitas vezes menor do que a gente tem, por exemplo, com anti-TNF. E, por último, né, falando em classes,
A gente tem o tofacitinib, que é um anti-JAK. Como esse mecanismo anti-JAK, ele promove a inibição de diversas substâncias que têm ativação através do DNA, né? Através dessa ativação do DNA, você tem a transcrição dessas citocinas e substâncias pró-inflamatórias, mas a gente tem outras substâncias, outras moléculas que são inibidas, que não são propriamente parte da cadeia inflamatória, como a eritropoetina, por exemplo. Então, esse mecanismo de ação do tofacitinib, ele é bastante vasto também, à semelhança do mecanismo de ação anti-TNF. Com isso, você tem um espectro maior de ação anti-inflamatória, mas também um perfil mais adverso em relação a efeitos colaterais. Então, isso é importante lembrar também. Em particular, quando a gente fala no tofacitinib, é sempre interessante lembrar isso, a gente tem dois problemas principais. O potencial problema de fenômenos tromboembólicos, que já foi observado na artrite reumatoide e na retocolite ulcerativa, a gente talvez precise de mais tempo para poder ver se isso se traduz realmente como um problema, mas de qualquer maneira ele tem uma taxação chamada de black box nos Estados Unidos, que só é permitida a comercialização quando você tem pacientes que falharam anti-TNF. Não é necessário somente falhar a terapia tradicional, a terapia convencional, mas também, pelo menos, os anti-TNF, para você ter indicação na retocolite ulcerativa, ou liberação de uso na retocolite ulcerativa. Por conta disso, a gente tem cuidado hoje em dia quando a gente prescreve para pacientes que têm algum fator de risco também com fenômenos tromboembólicos, como a gente vê aqui no slide, insuficiência cardíaca congestiva ou não, alterações hereditárias da coagulação, passado de tromboembolismo venoso, câncer, uso de anticoncepcional oral, reposição hormonal pós-menopausa e cirurgia recente. E considerar outros fatores, como idade, obesidade, né, idade avançada, obesidade, tabagismo e imobilização no leito. Um outro problema que a gente tem com o tofacitinib, que agora é um problema menor, é em relação ao herpes zoster, porque chegou no Brasil a vacina para herpes zoster recombinante, que o grande problema quando você precisava fazer o tofacitinib é que o paciente já vinha em imunossupressão, a vacina que tinha disponível no Brasil, que era mais barata, a gente teria que esperar pelo menos 3 meses para poder fazer essa vacina e esperar mais um mês depois da aplicação da vacina para herpes zoster para você poder fazer seu tratamento. Isso era praticamente inviável, ou você tinha que negociar com o paciente de entrar com o tofacitinib sem fazer a vacinação. Agora a gente já tem a vacina, que é uma vacina recombinante, que não tem esses problemas, porque não tem agente vivo, mas em compensação é muito cara, né? Que fica também a critério do paciente, muitas vezes, decidir, mas é bastante recomendado para que a gente não tenha a possibilidade maior de casos de herpes zoster, como a gente já viu nos trabalhos com o tofacitinib. Só relembrando essa pirâmide que já foi mostrada, né, que é a pirâmide de segurança, que mudou ligeiramente e colocou o vedolizumab aqui no topo da pirâmide, como um perfil de segurança melhor, seguido pelo ustekinumab. Então, é aquilo que a gente estava falando, em termos de biológicos, o ustekinumab e o vedolizumab são os que têm o melhor perfil de segurança na atualidade. Depois vem a terapia anti-TNF como monoterapia. As tilpurinas são colocadas hoje em dia no mesmo patamar, praticamente, de efeitos colaterais com o tofacitinib. E na base da pirâmide, a gente tem a terapia combinada, principalmente de tilpurina com anti-TNF, e como pior perfil de efeitos colaterais, os corticoides, que são realmente essa base da pirâmide, como a gente vê na figura. E aí, diante dessas considerações iniciais, a minha proposta era colocar, então, alguns exemplos, né? São exemplos hipotéticos, para a gente tentar fazer um exercício aqui de ver qual seria a medicação e o que tem em comum entre esses pacientes, com exceção do primeiro exemplo, é a falha terapia convencional. Então, praticamente todos os pacientes que eu vou apresentar, eles têm falha terapia convencional e a gente vai tentar fazer um exercício para escolher o melhor biológico, ou se todos são possíveis, ou dentre todos que são possíveis, quais são talvez os melhores que a gente poderia indicar.
Então, nessa linha de raciocínio, vamos ao primeiro caso. Então, aqui a gente tem o caso de um homem de 35 anos, com a doença de Crohn do ilho terminal, e, em associação, ele tem a forma fistulizante complexa perianal, né, na doença de Crohn. Com um paciente numa situação como essa, né, diante de uma falha terapia convencional ou não, vocês vão me dizer, a gente tem o infliximab, o adalimumab, o certolizumab, o vedolizumab e o ustekinumab. Haveria alguma preferência? Alguém gostaria de sugerir alguma medicação preferencial? Quer abrir para os alunos, doutor Marco? Para todos. Dá a oportunidade de se manifestar aqui, senão a gente fala depois. Pois não. Parece que uma pessoa respondeu no chat. Infelizmente, eu não estou conseguindo ver. Gabriela colocou que a opção sim. dela é infliximab. Muito bem. Então, realmente, por conta da maior evidência em termos de trabalhos, né, inclusive sendo a medicação que tem o único trabalho prospectivo, randomizado, controlado, multicêntrico, o que tem maior grau de evidência para a doença de Crohn fistulizante perianal é o infliximab realmente. Então, o infliximab ficaria como a medicação que a gente teria uma preferência maior, né? E o adalimumab, ele vem em segundo lugar em termos de evidência científica. Não é uma má evidência, né? Existem alguns trabalhos até de peso, não existe um trabalho especificamente para testar essa hipótese, mas existe trabalho comparando o efeito do adalimumab com ou sem imunossupressor na doença fistulizante perianal. Então, a gente tem alguma evidência realmente, ficaria o infliximab em primeiro lugar e o adalimumab em segundo lugar. Em relação às demais medicações, o certolizumab pegol, ele tem uma evidência pequena, a evidência é por uma subanálise do estudo central que não comparou com placebo, apenas mostrou números positivos, que poderia talvez ter uma eficácia na cicatrização dessas fístulas. Se a gente pensar que ele é da mesma classe dos medicamentos que tem mais evidência, talvez realmente isso seja verdade, porque ele tem um efeito anti-TNF, mas não tem como a gente comprovar isso com a literatura atual. E, por último, a gente tem o vedolizumab e o ustekinumab. No caso do vedolizumab, tem uma subanálise do estudo Gemini 2, que, comparando com o placebo, mostra que parece que tem realmente alguma eficácia. O estudo não foi feito para testar essa hipótese, por isso que essa subanálise deve ser olhada com cautela. E o racional, por que o vedolizumab cicatrizaria fístula perianal, já que ele tem uma ação luminal, né, na mucosa, é porque possivelmente, tendo uma cicatrização na mucosa, você conseguiria, com o tempo, cicatrizar o trajeto da fístula e, consequentemente, parar essa drenagem, né? E também com a mesma precaução que a gente tem com indicação da avaliação pela coloproctologia, para colocação de dreno, etc., etc., mas provavelmente ele tem uma ação por causa disso. E a evidência com o ustekinumab é uma evidência pequena. No melhor estudo que eu conheço, tem uma cicatrização de 17% em 52 semanas, o que deixa bastante a desejar, com uma cicatrização parcial, ou uma resposta, né, parcial, com quase em torno de 30%, né, nos pacientes. Então, não é realmente uma resposta fantástica. A preferência Marcos, realmente só para chamar a atenção do pessoal que esse cenário de fístulas complexas perianais não passa pelo tratamento convencional, né? Já pula para a terapia biológica. Exato. Boa lembrança. É exatamente por isso que esse é o único slide que eu retirei aquela parte inicial que vocês vão ver nos demais, que assim, a gente supõe que todos os pacientes tenham falhado a terapia tradicional, mas realmente essa indicação é uma indicação de entrar direto com biológico, né, doença fistulizante perianal, como é, por exemplo, eu vou falar mais adiante, não vou estragar a surpresa, não. E a necessidade de acompanhamento cirúrgico, né? A exploração sob sedação, ou seja, não adianta também tratar fístula complexa só com imunobiológico também não. Exatamente. Sempre com um exame proctológico sob anestesia e a gente iniciando o tratamento depois do aval
da coloproctologia depois de colocar o paciente em sala, né, limpar trajeto, colocar drena, etc, etc, etc. Muito bem, vamos para o próximo, então. Mulher, 29 anos, com a doença de Crohn e um pioderma refratário. A gente sabe que o pioderma, pela maioria das publicações, ele tem uma correlação com a atividade da doença. Mas existem casos de pioderma, inclusive de literatura também, que afirmam que muitas vezes tem uma correlação variável com a atividade luminal. De qualquer forma, nesse caso, a gente supõe que a doença de Crohn era uma doença ativa e que naquele momento essa paciente apresentava um pioderma refratário. O que é o pioderma refratário? Aquela medicação inicial, né, principalmente com corticoide. Há quem use também tratamento tópico, com tacrolimo, mas classicamente, né, pode-se fazer a tentativa com corticoide por via oral para tentar fechar o pioderma. Existe alguma opção, alguma dessas terapias que teria uma indicação que pudesse cobrir de uma forma mais apropriada essas duas indicações? Quais são as medicações que têm a melhor evidência, o melhor grau de evidência para pioderma? Qual é a classe? Então, a classe é dos anti-TNF. Aqui a gente talvez pudesse incluir o certolizumab pegol por extrapolação de mecanismo de ação, mas as melhores evidências que a gente tem para pioderma realmente são com infliximab e adalimumab. A gente não esperaria de forma alguma que o vedolizumab tivesse alguma ação, então não seria realmente uma opção, uma boa opção, a não ser que você não tivesse alternativa e que o pioderma respondesse a corticoide. Mas aqui a gente está falando de pioderma refratário. E o ustekinumab, agora que a gente está começando a ver alguns trabalhos que talvez tenham alguma ação, né, em algumas manifestações extraintestinais, que eu não vou me detalhar muito, porque tem mais casos que envolvem algumas outras manifestações. Posso passar? Vamos para um outro exemplo, então. Uma mulher de 32 anos com doença de Crohn e uveites de repetição. Lembrando que as uveites, elas não têm correlação com a atividade inflamatória intestinal. O senhor falou no início da aula que o infliximab poderia ter uma ação na uveíte. Então, Não é isso? exatamente. Não. Então, se a gente seguir por classe, realmente os anti-TNF são os que têm mais evidência, que podem ter atuação, e o adalimumab, como tem um estudo específico para isso, enquanto que o infliximab não fez estudo específico, mas há evidência de pequeno número de casos, série de casos, eu circulei o adalimumab porque o adalimumab é o único que tem indicação, inclusive em bula. Então, a gente pode, ou a oftalmologia pode prescrever para casos de uveíte de repetição, sem associação com doenças inflamatórias crônicas necessariamente, sem associação com artrite reumatoide, por exemplo, ou com espondilite anquilosante, ou com a doença inflamatória intestinal. Teoricamente, também, por conta da classe, o certolizumab, e eu coloquei uma seta também no ustekinumab, porque já existem estudos preliminares mostrando que existe alguma evidência do ustekinumab para uveíte, mas isso ainda precisa ser colocado de uma forma mais clara na literatura. Mas não seria inapropriado nesse momento, segundo a evidência que tem, embora que pequena, não seria inapropriado indicar o ustekinumab nessa situação. Inclusive, eu gostaria de usar como exemplo um paciente que eu tenho que falhou, tem retocolite ulcerativa, ele falhou a terapia tradicional, depois foi para infliximab, respondeu um tempo, começou a fazer casos de uveíte, que na época do infliximab estavam totalmente controlados, esses casos de uveíte. Com essa falha, ele foi para adalimumab, mas não teve resposta boa com adalimumab. Depois eu mudei para vedolizumab e pedi para que ele ficasse com acompanhamento muito de perto com a oftalmologia, já que o vedolizumab não tem ação para essa manifestação extraintestinal, por conta da ação dele, que é seletiva no trato digestivo. Ele fez alguns casos de uveíte que resolveu com corticoide, né, inclusive com colírios de corticoide e tudo mais, mas ainda era uma preocupação, porque ele ainda apresentava esses casos. E quando ele perdeu a resposta ao vedolizumab,
a gente teve condições de ter o vedolizumab no comércio, que antes, nessa época do vedolizumab, ele não estava disponível ainda, e com o ustekinumab, ele está aproximadamente 1 ano e meio com controle total da retocolite, e também, nesse ano e meio, ele não teve qualquer caso de uveíte. Então, é uma coisa interessante assim, da minha prática, de eu já ter notado num paciente que tinha essa preocupação com uveites de repetição e que realmente esse paciente ele não tem feito uveíte nesse período. Eu tenho, assim, o ustekinumab seria mais para os casos de uveíte refratários a anti-TNF, né? Na literatura? Na literatura. Não vi especificamente que o estudo foi feito, não lembrava mais que o estudo tinha sido feito com esses pacientes refratários a anti-TNF. Uma boa lembrança, então. Algum comentário a mais? E se fossem casos de episclerite, esclerite, não é, que são inflamações mais superficiais? Teria alguma importância na escolha? Normalmente, a episclerite e a esclerite, elas se manifestam mais como irritação, pode haver vermelhidão, né, ou até lacrimejamento, né, sensação de irritação ocular, prurido, mas não tem dor. Então, o grande diferencial, eu gosto sempre de lembrar isso nas minhas apresentações, quando eu falo sobre o uveíte, que o grande diferencial é a dor ocular. Então, quando tem dor ocular, isso é uma urgência oftalmológica, né, que deve lembrar sempre na possibilidade de uveíte. Mas no caso das esclerites e das episclerites, elas normalmente guardam uma correlação com a inflamação intestinal. Então, nesse caso, a escolha seria praticamente indiferente, porque desde que você tivesse uma medicação que tivesse uma ação para a inflamação luminal, normalmente era de se esperar que você tivesse um controle também dessas manifestações inflamatórias mais superficiais. Então, só para lembrar essa diferença. Marcos, Pois as não. colegas Gabriela e Kelly comentaram também que essas outras manifestações têm associação com a atividade inflamatória. A Gabriela agora colocou o paciente com doença de Crohn de colo, fazendo uveíte. Teria que trocar o imunobiológico sempre? Entendi. Gabriela quer... Não. Paciente com doença de Crohn fazendo uveíte em uso de vedolizumab. Teria que trocar o imunobiológico? Sim. Perfeitamente. Sim, Gabriela. Perfeitamente, porque aí você tem uma situação que a manifestação extraintestinal, principalmente pela gravidade também, se fosse uma espondilite anquilosante, a gente também estaria falando a mesma coisa. Casos de sacroileite também, o espectro de dor de sacroileite é muito vasto, mas tem alguns casos que você tem dor importante. Então, quando você tem essas manifestações que você tem uma boa cobertura pela terapia anti-TNF, não tem dúvida que justificaria usar. É uma pena, porque muitas vezes você tem um paciente com aquele biológico, no caso do vedolizumab, que pode estar tendo uma ação excelente, né, do ponto de vista luminal, mas aí a manifestação extraintestinal habitualmente justificaria. Lembrando que o ustekinumab, já que a gente falou em espondilite anquilosante e sacroileite, só relembrando que mesmo o ustekinumab tendo uma ação sistêmica, né, não é seletiva como o vedolizumab, ele não tem uma boa ação para casos de espondiloartropatia axial. Então, ele não está indicado para espondilite anquilosante nem para sacroileite. E para manifestação periférica, a gente esperaria que ele tivesse uma ação boa, mas ele tem uma manifestação, uma eficácia, né, que a gente pode dizer, no mínimo, razoável. Pode resolver alguns casos de inflamação periférica, de artrites periféricas, mas não teve a resposta que se esperava no início, né, pela ação sistêmica que ele tem. Então, ninguém se decepcione se o paciente continuar com artrite tipo 2, por exemplo, mesmo em uso de ustekinumab. Vamos passar? Agora é um caso de um homem com 52 anos, com doença de Crohn e sacroileite. Uma sacroileite que prejudica a qualidade de vida, provoca bastante dor. Lembrando que, numa minoria de casos, por isso que a reumatologia não gosta de usar muito metotrexato
para sacroiliite, numa minoria de casos, 10%, né? Eu já conversei com reumatologistas que disseram que, dependendo da publicação, pode ir a 15%, 20%. Então, até tentam, às vezes, fazer metotrexato, mas ninguém espere uma grande resposta com metotrexato para sacroiliite. O metotrexato, ele tem uma ação mais para inflamação articular periférica, né? Então, aqui é um caso de sacroileite com doença de Crohn. Gabriela respondeu infliximab. Sim, se a gente pegar o maior tempo no Ou mercado, adalimumab. maior tempo no mercado, maior nível de evidência, indicação em bula, então a gente teria aí, né, os anti-TNF realmente como sendo a escolha ideal. Só relembrando, vedolizumab é ação seletiva e o ustekinumab sem ação na espondiloartropatia axial. Agora a gente tem um caso de um homem, 19 anos, uma retocolite ulcerativa aguda grave, refratária a corticoide venoso. Então, começou com corticoide oral, não teve resposta, foi incluído naqueles critérios de gravidade, de índice de atividade, né, com a gravidade suficiente para internação hospitalar, fazendo corticoide venoso, e lá para o terceiro, quarto dia, ele falha a terapia com corticoide venoso, ele não entra em remissão, e aí o que a gente teria como opções ideais? Ou opção ideal? Infliximab aí, né? Pela ação mais rápida. O infliximab é o único biológico que tem indicação, né, já bem precisa, com estudos, né, estudos bem específicos, inclusive comparando a ação do infliximab com a ciclosporina, que mostrou que ambos têm 80% de chance de remissão na primeira semana, diminuindo o número de colectomias. Então, sem dúvida nenhuma, que seria o infliximab. Eu não estou falando sobre esse aspecto do uso do infliximab, mas é sempre bom lembrar que normalmente, né, a não ser que haja alguma contraindicação importante, mas normalmente quando a gente entra com infliximab, a gente faz associação com imunossupressor, certo? Com azatioprina ou com metotrexato. Então, realmente o infliximab seria o ideal, mas a gente tem também alguma evidência hoje em dia, mais ainda por ser comprovada cabalmente, né, nos estudos científicos, mas já existem alguns estudos preliminares, a gente aguarda resultados de estudos mais amplos, né, de maior peso, de maior evidência, com o tofacitinib. Existe uma proposta de uso do tofacitinib, eu estou falando isso aqui, mas ninguém tente fazer isso, porque isso é coisa de trabalho, mas mostrando uma possibilidade razoável de controle dessa retocolite aguda grave refratária a corticoide venoso, com uso com dose aumentada do tofacitinib. Normalmente, com tofacitinib se faz 2 comprimidos de 5 miligramas a cada 12 horas, então 10 miligramas a cada 12 horas, e nesse caso, a proposta é fazer 10 miligramas de 8 em 8 horas, né, para tentar retirar o paciente dessa crise aguda grave. Seria, então, aquele paciente que tem contraindicação absoluta ao infliximab e a ciclosporina. E possa tomar o tofacitinib, né? Exato. Exato. Doutor, só uma Oi. dúvida. Na prática, o senhor já chegou a mudar, assim, no caso grave, de colite grave, do infliximab para a ciclosporina? Já chegou a Não. tentar, assim, quando ele não respondia o infliximab? Não. Eu tenho pouquíssima experiência com ciclosporina. Eu estive 14 anos no hospital universitário, e lá a gente teve a oportunidade de fazer com um paciente que, inclusive, não respondeu à ciclosporina, porque a gente precisa de toda uma estrutura, dosagem, idealmente, né, fazer com dosagem de nível sérico e tudo mais. E quando você tem um paciente que falhou a corticoterapia venosa, e ele também falhou a infliximab, ou ele também falhou a ciclosporina, os autores não recomendam que você faça em sequência o infliximab ou a ciclosporina. Então, você tem um paciente que falhou a corticoterapia venosa e fez infliximab. Não é recomendável você fazer ciclosporina, porque você aumenta muito o índice de mortalidade, né? São muito poucos dias de distância de uma droga para outra, e já existem trabalhos que existe um índice razoável de mortalidade. Ou então você fazer o corticoide, fazer a ciclosporina, falhou, e em seguida você fazer o infliximab. Tem um trabalho, eu não me lembro agora de qual publicação foi,
que mostrou uma mortalidade de 5% por conta de imunossupressão grave. Entendi. É Entendeu? melhor ir para a Porque cirurgia, né? Então, esses pacientes são candidatos à colectomia. Sendo que a combinação de começar o biológico, depois a ciclosporina, é pior ainda do que fazer a ciclosporina e depois o infliximab, não é? Eu fiz uma vez, isso há muito tempo atrás, deu certo. Mas foi necessidade mesmo. Fiz ciclosporina e depois fiz o infliximab. Eu imagino que no caso de uma contraindicação muito importante para a cirurgia naquele momento, Uhum. não sei, teria que conversar É. com o cirurgião, se tivesse um risco muito elevado, uma albumina muito baixa, um grau de desnutrição muito acentuado, ou um paciente com algum fator de risco cardiológico importante para a cirurgia, talvez isso pudesse ser, né, tentado. Mas fica essa observação, né, que na medida do possível, a opção ideal na falha de 2, né, corticoide com um dos dois, a opção ideal seria a colectomia total normalmente. E depois repensar se faria a protectomia. Se alguém quiser que eu comente alguma coisa sobre isso, é só falar. Porque no primeiro momento, normalmente a proposta do cirurgião é deixar o reto, para diminuir o tempo de cirurgia. Homem, 21 anos, com a retocolite ulcerativa e uma artrite periférica tipo 1, que é aquela de geralmente de grandes articulações, assimétrica, pálse articular, e que acompanha a atividade da doença. Então, a gente tem uma manifestação extraintestinal que acompanha a atividade da doença. Então, aqui a gente tem todas as opções que a gente tem hoje em dia, né? Infliximab, adalimumab e golimumab, como anti-TNF, tem o Vedo e o Ustekinumab, e também tem o Tofacitinib. Haveria alguma preferência, levando em consideração a idade, ou vocês querem levar em consideração algum outro tipo de problema, algum outro fator de risco? É uma pergunta, Marco, provocando. A gente tem alguns casos parecidos no ambulatório, né? Na verdade, do SUS, e a gente tem optado, pelo menos eu tenho optado, em pacientes jovens que não tenham indicação absoluta de uma classe específica, optar pelo VEDO, porque, teoricamente, a gente teria, além da questão de segurança, de diminuição da um pouco de imunicidade, perda de falha secundária, no caso, a possibilidade de usar a anti-TNF depois como, né, com uma chance de tratamento parecido a um paciente naive. O senhor tem visto isso na prática, tem utilizado o que recebe na literatura? Então, eu tenho indicado o vedolizumab considerando esse perfil de segurança, né? Principalmente em pessoas como estudantes de medicina, que já tiveram, inclusive com retocolite, que tiveram receio, por exemplo, de entrar com anti-TNF e estar se expondo nas enfermarias e tudo, enfermarias da infectologia, né, com medo de tuberculose e tudo mais, enfermeiros ou enfermeiras. Então, há uma certa preferência, considerando tanto a eficácia do vedolizumab na retocolite, que é uma boa eficácia, como também o perfil de segurança para essa preferência com o vedolizumab. Nesse caso, que o paciente tem uma artrite periférica tipo 1, normalmente a gente também esperaria que, uma vez controlando a inflamação luminal com o vedolizumab, a gente também controlaria a manifestação extraintestinal. Então, não teria maiores problemas, teoricamente, em fazer o vedolizumab numa situação como essa, mesmo tendo efeito seletivo. Eu não tenho usado muito essa prerrogativa de começar com o vedolizumab e depois, na falha, passar para o infliximab, porque é como se fosse um paciente naive, porque eu já disse isso, inclusive, em reuniões da própria Takeda, né? Aqui em Natal, inclusive, eu manifestei isso quando uma colega do Rio estava apresentando, porque o que acontece numa situação como essa, que eu imagino, que eu interpreto aquele estudo, é que quando você tem um paciente que falhou um anti-TNF, ele normalmente, pelo mecanismo de ação do anti-TNF, que é muito vasto na cadeia inflamatória, então, se você inibiu algo que tem uma ação tão vasta na cadeia inflamatória e o paciente ainda continua refratário, ainda continua com atividade inflamatória, é o perfil do paciente que é ruim. Não é pelo fato de você ter usado o infliximab e ter estragado o paciente, e aí você tem um paciente mais provavelmente com falha com vedolizumab. E quando você tem um paciente que falhou a um mecanismo de ação seletiva e que você, em segundo lugar, vai usar uma droga que tem uma ação muito ampla, a possibilidade naturalmente é maior de você ter uma resposta melhor. Então, eu não acho que o infliximab estraga o vedolizumab.
como eu vejo algum sentido nisso quando se passa essa informação. Não sei se vocês entenderam minha opinião. Mas existe uma explicação biológica, não existe, Marcos? Como? Eu já ouvi essa explicação, não saberia aqui repetir, mas uma explicação da ação mesmo da por que o vedolizumab faz com que seja tem mais ação depois os outros biológicos. Eu acho que eu vi uma vida dessa falando sobre isso. Eu vou procurar saber. Seria interessante ver. Seria interessante. Posso procurar ver também. Uhum. Posso procurar ver também. Existe Agora, uma essa situação da artrite periférica, o vedolizumab, a pessoa tem que ficar só atenta, porque o vedolizumab pode estar como efeito colateral artralgia, né? Que não é tão incomum assim, né? O efeito colateral mais entre os biológicos, eu acho que é o que mais pode dar artralgia, né? Bem lembrado. Inclusive, tem um estudo do GTED, que, do meu conhecimento, é o melhor estudo feito com relação eles comparam eficácia e também comparam em relação a novos eventos adversos que surgiram depois do início do uso da medicação. E, num tempo de 1 ano, eles conseguiram detectar 18% de novos casos de artrite, né, ou artralgia, artrite / artralgia, com o uso do vedolizumab, realmente. Então, bem lembrado isso. Os outros biológicos, eles podem causar também dor articular, porque aí seria de novos casos, né, de dor articular, porque todos têm o potencial de fazer um efeito, uma reação imunogênica, né, à medicação, à molécula, que termina por provocar isso também. Como a gente tem no caso da síndrome lupus-like, no caso dos anti-TNF, a gente tem um paciente fazendo dor articular, fazendo fenômenos de artrite também, né, por causa da medicação. Mas realmente existe essa possibilidade também com o vedolizumab, então foi bem lembrado também. E a idade, a gente pode pensar, mas se o paciente tem 21 anos, mas, por exemplo, ele não tem exposição nenhuma importante a algum fator de risco para infecções, né? Não trabalha, trabalha na área de saúde, tem um PPD de 0, ele até quis fazer o IGRA e deu negativo. Isso não impediria, né? Se ele tem uma preferência, por exemplo, para uma ação subcutânea, poderia fazer o adalimumab ou o golimumab também, se a preferência fosse por um anti-TNF, né? Então, seria ainda seguro numa situação como essa. E teria a possibilidade também por via oral o tofacitinib, ou começar com a via endovenosa e continuar com a via subcutânea com o ustekinumab. O que pesaria, só para eu concluir, tudo bem, Caio? Só para eu concluir esse raciocínio com o ustekinumab, numa situação como essa, eu não tenho começado com o ustekinumab. E aí, lembram que eu falei no início que custo pode influenciar uma decisão, não é? O ustekinumab atualmente é a droga mais cara que a gente tem da doença inflamatória intestinal. Na revisão agora, na revisão de custo, né, que o custo aumentou agora para vários biológicos, está em torno de 42 mil uma seringa de ustekinumab. Então, está muito mais caro do que o vedolizumab, e com os outros, com os anti-TNF, com o tofacitinib, não tem nem comparação. Então, realmente, assim, eu fico numa situação, a não ser que eu tenha uma indicação muito precisa, mas indicar de cara logo o ustekinumab para reticolite, no paciente naive, eu tenho uma certa restrição por conta do custo. Era só para reforçar, primeiro essa questão mesmo Pode falar, Caio. Eu só ia ler o chat aqui da colega. Tranquilo. Juliana Ju Brilhante está perguntando como diferenciar se o surgimento da dor articular é pelo imunobiológico ou pela história natural da doença, com surgimento de manifestação extraintestinal. Muito bem, uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Em algumas situações vai ser difícil realmente diferenciar, mas vai muito do histórico do paciente. Se ele não tem histórico nenhum de manifestação articular e houve uma coincidência depois do vedolizumab, artrite ou artralgia periférica, então é muito provável que seja com o vedolizumab. Sempre nesses casos, quando houver dúvida, reumatologista. Mas, assim, se foi coincidência depois da droga, pensar sempre que pode ter sido, admitir essa possibilidade com o vedolizumab. Se já existia antes, naturalmente, e é uma continuidade e a manifestação é a mesma, não é? Então não deve ser naturalmente pelo vedolizumab.
Eu acho que uma sugestão aí também, inclusive tem aqueles red flags que o pessoal usa, que a gente usa para doença inflamatória intestinal, tem o pessoal da reumato também tem os red flags para pensar em atividade inflamatória associada, né, às doenças, né, até para entender se pode ser ou não alguma coisa associada à doença. Mas, de qualquer forma, em termos de conduta, né, Zerôncio? Se o paciente, por exemplo, tiver em uso de vedolizumab com o intuito de controlar a doença e está usando o vedo e surge essa manifestação, seja como manifestação intestinal, seja por conta da droga, a gente acaba tendo que mudar realmente ali a terapia, né, o mecanismo. Só para reforçar o que a Valéria comentou, né, essa questão desses pacientes, o que é importante, eu acho que é entender que esse fenótipo aí, com artrite periférica tipo 1, ainda é um fenótipo que a gente considera a possibilidade do vedo, por conta da resposta, a melhora do quadro articular secundária à melhora da doença intestinal, né? E talvez essa indicação aí, esse perfil de paciente caberia qualquer uma dessas medicações possíveis, né? Aí no jovem no sexo masculino, eu costumo pedir EBV, não é, Zerôncio? Sorologia, apesar que a gente sabe que nessa idade aí, mais de 90% vai dar positivo, mas até para a gente se resguardar, né, assim, de uma possível exposição, e dependendo do que eu vou usar de terapia, às vezes a gente ter essa opção da sorologia para EBV ajudaria a tomar alguma decisão também nesse Sim, porque sentido. aí, se você pensar em associar a azatioprina, né, porque a preocupação seria Isso, essa. exato. Aí Mas pensando em influenciaria na comoterapia decisão ou do não, né? infliximab. Sim, exato. Então, pensando pela decisão da comboterapia ou não, ajudaria essa informação. Acho que era mais para fazer realmente algumas ponderações sobre esse caso, mas é bem interessante essa discussão. Já Beleza, que obrigado. você, já que você lembrou esse aspecto, se a gente tivesse, por exemplo, um paciente com retocolite ulcerativa, com artrite periférica tipo 2, por exemplo, que ele desenvolveu aquela artrite, pode ter tido até uma avaliação com a reumatologia achou que não tinha relação com a medicação, era um caso à parte, alguma coisa assim, e você estava em uso do vedolizumab e o paciente estava respondendo muito bem. Existe a possibilidade de fazer o metotrexato também. Se Sim, tivesse um EBV negativo, por exemplo, né, e não sim, pudesse usar uma associação ou fazer algum outro tipo de medicação, uma associação com metotrexato, pensando na artrite, né, seria uma opção também. E aí, pensando na se tivesse um artrite e não na retocolite, né? não na retocolite, não na Beleza. retocolite. Só um minuto que a Siri aqui começou a falar. Então, seria um caso para você considerar, né, uma associação com metotrexato no caso da artrite periférica. Marco, Oi, como é que está a sua experiência com o golimumab na retocolite? eu tenho alguns, mas a minha experiência não é tão boa em termos de resposta. Até que eu estou tendo uma paciente agora que está respondendo, uma paciente falhada. Porque todos que eu usei golimumab até o momento eram pacientes multifalhados. Então, é o pior perfil de paciente que você tem para usar, né? Inclusive com Não tem falha experiência com naive? Não, com naive não. Nunca é sua primeira escolha? Pode ser, pode ser. É uma droga interessante. Inclusive, para Semelhante retocolite à ADA, ulcerativa, né? Ah, para retocolite ulcerativa, se você pegar os trabalhos, porque não existe estudo head-to-head, né? Entre adalimumab e golimumab na retocolite ulcerativa. Mas se a gente pegar as meta-análises em rede, geralmente o efeito do golimumab é melhor do que o do adalimumab. uhum. Superior, né? Então, se eu tivesse um paciente com uma atividade mais moderada do que grave, que eu não quisesse fazer associação por algum motivo de infliximab com azatioprina, mas eu tivesse que fazer um anti-TNF, porque tivesse uma espondilite, uma sacroileite, eu preferiria o golimumab ao invés do adalimumab. Você ainda tem algum momento que você usa adalimumab como primeira escolha para retocolite? Não. Praticamente. A gente nunca diz nunca, né? Nunca diga nunca. Mas eu não vislumbro uma boa oportunidade hoje em dia de usar o adalimumab. A E gente o usou Varsit, muito no SUS, né? Que era o que a gente tinha. Mas agora até que saiu para retocolite, aí perdeu exato, esse espaço, né? exato. No SUS agora a gente tem o vedolizumab, que é superior, inclusive, em trabalho head-to-head, Sim. e a gente tem o tofacitinib no SUS também, né, que foi liberado há pouco tempo.
Isso. Pegando o gancho, e a respeito da sulfasalazina, doutor Marco e demais, né? No caso dessas artrites, o espondilartrite, o paciente, principalmente que tenha desenvolvido após o uso do VEDO, por exemplo, né? Para não ter que usar metotrexato e ser uma supressão tão severa. Qual a experiência de vocês? Sim, é uma boa lembrança. Eu já usei sulfasalazina diversas vezes com a intenção de tentar diminuir essa sintomatologia da artrite periférica tipo 2, né? Que você tem um paciente em remissão luminal, mas continua com artrite. E eu já fiz várias tentativas com sulfasalazina, algumas deram certo. O problema da sulfasalazina é a grande intolerância, porque 40% dos pacientes não toleram, por conta de cefaleia, principalmente, né? E outros fenômenos, intolerância gastrointestinal, tem uma série de coisas, fenômenos alérgicos, um monte de coisa. Mas é uma boa lembrança, né, para usar com essa finalidade. Inclusive, pacientes com Crohn, que tem artrite periférica tipo 2, que também você associa a sulfasalazina, muito embora não tenha efeito nenhum no Crohn, né, pelo menos nos estudos atuais, e você usa com a finalidade de tentar resolver o problema da artrite. Lembrando que não precisa ser em altas doses, muitas vezes 500 miligramas 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, você já consegue resolver. E já que está se falando em artrite, a sulfasalazina, a semelhança do metotrexato, ela não tem ação na espondiloartropatia axial. É só para periférica. Mas bem lembrado também, a sulfasalazina. Muito bem. Homem, 21 anos, com retocolite ulcerativa e espondilite anquilosante. A gente já falou um bocadinho, né? Também. Já falou um bocadinho. Infliximab. Então, a gente ficaria naturalmente com anti-TNF. Então, ficaria com infliximab, adalimumab e golimumab. O tofacitinib, apesar de ter ação sistêmica, ele foi liberado para artrite reumatoide, mas não é do meu conhecimento que tenha grande evidência na espondiloartropatia axial, a não ser que alguém tenha alguma notícia de algum trabalho da Reumato que eu não estou sabendo. Não estou lembrando de cabeça não, Marcos, mas a gente discutiu um caso, parece que tem alguma evidência, algum trabalho que sugere alguma ação do tofacitinib sim para a doença axial. Né? Mas você lembra da fase? Era estudo já de fase 3? Era uma Não, coisa não muito lembro. robusta ou não? Não, não é robusta, mostrou melhora, né, em alguns pacientes, mas eu lembro assim, eu acho que o abstract, uma discussão com um colega reumatologista, eu vou procurar saber. Não lembro não. Homem, 59 anos, com doença de Crohn e insuficiência cardíaca, que eu botei de propósito, só para dificultar, só para chatear, que é insuficiência grau 2, grau 3. Eu posso até apagar o 3, deixar só o 2. Por que isso? Porque grau 3 e grau 4 a gente já sabe que tem contraindicação, eu já citei no início, né? Contraindicação absoluta para anti-TNF, porque existe risco de agravamento com droga anti-TNF. O TNF, de alguma forma, protege esses pacientes. Não sei explicar os detalhes disso. Mas no grau 2, vocês fariam? Ou diante das drogas novas que a gente tem, vocês não se arriscariam? Ou se arriscariam em situações muito especiais, falando com cardio? O que vocês Grau acham? 2 tem que ter acompanhamento do cardiologista de perto, né? Se for um grau 2 para você fazer um anti-TNF. Se puder não fazer um anti-TNF, eu teria a opção de fazer outra medicação. O VEDO ou o ustekinumab, por conta disso. Isso. A gente não quer ter problemas, então a gente daria, né, prioridade para as drogas que não são anti-TNF. Mas, é como a Valéria está comentando, um grau 2 com a indicação mais precisa de um anti-TNF, né, uveíte, espondilite, esses casos que a gente está falando. E dependendo Seria... do acesso, né, Zeroncio? Um paciente talvez de Bem SUS, lembrado. que você não tem acesso inicialmente a esses mecanismos, né, outros, a gente às Muito vezes bem acaba tendo lembrado. que lançar mão de um anti-TNF, né? Era isso que eu ia falar. Só para complicar, basta ser do SUS aí, né? Bem lembrado. Usaria o Aquele Inflix aspecto ou iria para a justiça? judicializar. Judicializaria. Que nem sempre é Então, tão simples.
que nem sempre é tão simples. Exato. Ou quase Hoje nunca. Hoje eu peguei um paciente que está demorando um século na justiça. Nunca vi uma coisa tão demorada, meu Deus. Mulher, 66 anos, com a doença de Crohn iliocecal luminal. Então não tem nenhuma complicação, fístula, estenose, mas tem uma doença de Crohn iliocecal moderada, luminal. E aí vem aspecto de idade, né, o fato de não ter complicações, teria alguma preferência, vale tudo. Eu ficaria com Vedo pela segurança. Vedo seria uma ótima opção. Por que Ou segurança, meu Ustekinumab. poder? Oi? Porque o aspecto da segurança Por causa da em, idade. exato. Então, em Ou idosos, Ustekinumab, né, né? É. eu até citei isso no início da apresentação, e quando a gente pensa assim, infliximab, eu teria que fazer, na maioria das vezes, em associação com azatioprina ou com metotrexato. Então, você já tem uma dupla imunossupressão num grupo que muitas vezes já é de risco. Em tese, qualquer um a gente poderia usar, mas, né, por isso que eu coloquei seta para todos, mas a preferência realmente ficaria com Vedo ou Ustekinumab, por conta da segurança e da falta de necessidade, pelo menos de imediato, de você usar uma terapia combinada com imunossupressor. Deixa eu aproveitar aqui, eu lembrei de um caso meu. Vocês têm experiência com um paciente transplantado? Ele tem retocolite e CEP transplantado por conta da cirrose e ele Usa já tacrolimus? usou, ele usa tacrolimus. No começo ele ficou só com tacrolimus, porque o pessoal da Hepato disse que iria segurar a doença inflamatória, que ele não ia precisar voltar a usar nenhuma medicação. Só que ele voltou a ter sintoma, recaiu e a gente entrou com o Inflix para ele. Perdeu a resposta do Inflix, está no Vedo, né? Ele é um paciente do SUS. E agora ele está perdendo a resposta para o Vedo. Teria alguma contraindicação para usar tofa nesse paciente? Então, é uma contraindicação relativa, né? De você associar essas pequenas moléculas. Uhum. Eu já vi associação, inclusive pelo próprio pessoal de transplante, de usar, por exemplo, tofacitinib não, perdão, o tacrolimo com micofenolato, alguma coisa assim, né? Mas assim, não é da nossa prática, normalmente, fazer associação dessas drogas quimicamente simples, né? Desses imunossupressores com tofacitinib. Eu realmente não teria muita coragem de associar, não, por conta do Provavelmente grau de imunossupressão, né? provavelmente é um paciente que eu vou precisar judicializar, né? Eu também não estou com coragem de usar o tofa para ele, não. Teoricamente, o grau de imunossupressão seria bem considerável, né? Porque o tacrolimo ele não é seletivo, inclusive o perfil de eventos adversos do tacrolimo é bem, assim, delicadozinho, né? Com risco de lesão neurológica, renal. E pensei ainda, inclusive, a questão de trombose também, né? Podia fazer Insuficiência trombose nele. renal. Então, obrigada. Talvez o ideal seria o Ustekinumab mesmo, apesar de todos os problemas, e o máximo que a gente faz para evitar, né, na prática clínica a gente sabe disso, que a gente faz tudo para evitar uma judicialização, mas muitas vezes você, pensando no que é melhor para o paciente, às vezes você quase que não tem escolha e tem que tentar o que é de melhor naquele momento. Eu não sei aí qual é a prática de vocês, né? No estado de vocês, mas aqui a gente tem muita judicialização. Muito Não, paciente aqui falhado no SUS, infelizmente, com Estelara. é, Tem, né? infelizmente termina tendo que ter. Mulher, Doutor, pois não. desculpa, só uma dúvida. Realmente, na prática, vocês acham que quando o paciente que tem CEP e retocolite e transplanta, realmente a retocolite, ela entra em remissão, assim, tem alguma porcentagem, assim, algum estudo mostrando que realmente ele não precisa de medicação depois do transplante? Não conheço. Alguém conhece? Não, eu acho que Não. precisa.
Pelos que eu Hã? tenho na prática, a gente tem uma... Geralmente recai mesmo, né, doutora? Sim, a gente Tá. tem um ambulatório muito, assim, muito forte de fígado, né, no hospital. Tem muito paciente transplantado. Aham. E, assim, os que eu tenho, a gente tem muito paciente com CEP e retocolite. E, assim, E que transplanta. a pouca experiência dos Uhum, meus que transplantaram, sempre precisa de tratamento. Eu questionei isso no começo, né, uhum. mas segui a orientação do pessoal do transplante, mas não deu certo, teve que usar. Às vezes a medicação que está usando para Então, evitar a rejeição pode funcionar para a retocolite ulcerativa, né? Aí você às vezes tem sim. esse controle Essa da dúvida. retocolite, mas eu também tenho muito paciente que recidiva a doença. Inclusive recidiva às vezes até quando a gente esclerosante no fio transplantado, né? É isso. Uma Uhum, vez eu estava entendi. num evento, eu acho que Valéria deve ter participado, com certeza. Talvez outro colega também tenha participado, daqueles eventos da reumatologia com a gastroenterologia, que Mário, lá do Rio Grande do Sul, ele coordenava a parte de fígado, da reumatologia, perdão, da hepatologia, com a gastroenterologia, né, com a doença inflamatória intestinal, Uhum. e era Mário, lá no Rio Grande do Sul, que fazia parte da hepatologia, que coordenava, e Flávio Steinwurz coordenava a parte de doença inflamatória intestinal. A gente teve alguns encontros, Brasil afora e tudo, até no exterior também. Num evento desses, quando estava se discutindo muito o que é que deveria fazer, porque o paciente transplantado já estava em uso de tacrolimo, e que o grau de imunossupressão era maior se fizesse isso, fizesse aquilo, um hepatologista falou, e, poxa, por que você não faz a colectomia no paciente? Isso aí vocês evitam uma imunossupressão maior, evento adverso por droga e tudo. Então, assim, não é tão fácil, muitas vezes, você convencer o paciente que vai retirar o colo, né, uma cirurgia que é delicada e tudo, ou fica com ileostomia definitiva, ou vai para uma bolsa ileal, que pode dar complicações depois, de evacuações, às vezes, com incontinência, ou quando tem continência, um grande número de evacuações, ou então bolsites ileais de repetição. Então, assim, mas eu lembrei isso para a gente não esquecer, né, que a colectomia é uma possibilidade, é um tratamento também. Né? Quando você tem, se você acha que a sua medicação, junto com a medicação pós-transplante, vai oferecer um risco muito grande para o paciente, é interessante lembrar também da proctocolectomia total. Mulher, 26 anos, com a doença de Crohn ileocolônica e uma perspectiva de gravidez. Ela está virgem de medicação biológica, mas ela fala que tem uma perspectiva que gostaria de engravidar, se possível, com uma certa brevidade, né? Uma vez resolvendo a inflamação. Que a gente sabe que o melhor momento para a gravidez é quando a doença está inativa. A colega Ju Brilhante respondeu certolizumab. Então, realmente, a gente não criou uma expectativa tão grande com o sertolizumab na doença de Crohn, apesar dele ter indicação em bula, por conta do estudo inicial que realmente mostrou assim que não foram resultados tão bons como a gente viu com outros biológicos, né? E na prática, ao longo dos anos, né, quando a gente começou a usar, eu acho que essa percepção dos estudos iniciais, isso praticamente se confirmou quando a gente começou a usar. Eu não sei até que ponto a possibilidade de a gente ter usado em pacientes falhados também e tudo pode ter influenciado nisso, mas quando a gente pensa em opinião de especialista mundo afora e indicações do certolizumab mundo afora, que na comunidade europeia, por exemplo, ele não tem indicação, ele tem na Suíça, mas não tem na comunidade europeia. Então, isso praticamente se confirmou, que ele tem uma eficácia menor, realmente, né? Mas, numa doença de Crohn mais moderada do que grave, né, paciente sem qualquer fator de risco importante, uma doença luminal, que você praticamente pontuou naquele grau moderado e que o paciente está resistente à terapia tradicional e tudo, é possível tentar. Eu já tive respostas boas com certolizumab. Inclusive, eu tenho pacientes em manutenção com certolizumab, mas com perfil inflamatório muito bom, né? Um perfil prognóstico muito bom, né? Uma doença luminal, como eu estou salientando. Então, existe essa possibilidade de, numa perspectiva de gravidez, você começar realmente com certolizumab. Qual é a importância nesse caso? É porque o certolizumab ele não tem uma transferência ativa placentária
para o feto, porque os outros têm. Então, no terceiro trimestre, que é quando passa uma quantidade maior de imunoglobulina para a circulação fetal, a placenta ela faz um bombeamento, literalmente, da medicação biológica da mulher para o feto. Então, o feto nasce com a concentração sérica muito maior do que a gestante, né? Porque ele empurra praticamente a medicação para o feto, numa concentração maior. E o certolizumab não tem isso. Ele tem uma transferência passiva que, ao nascimento, isso praticamente some. Já na primeira, segunda semana, isso some. Então, quando você usa o certolizumab, você não tem aquela preocupação de, eu usei até o final da gestação, e aí, por conta disso, eu tenho que atrasar o calendário de vacinação. Apesar de que, eu acho que eu já disse isso em outras apresentações, em bula nacional, ainda continua tendo essa determinação. Mas, em estudos internacionais, não existe mais indicação para atraso de calendário vacinal, porque a gestante usou o certolizumab até o final da gestação. E com os outros, a gente tem ainda essa preocupação. Então, em tese, você poderia usar qualquer um deles. Se você tiver um motivo mais forte, você utilizaria outro. Mas se puder ser o certolizumab e tiver uma resposta boa e induzir a remissão, inclusive endoscópica, ótimo. Você tem um problema menos durante a gravidez. Sempre quando a gente fala em certolizumab e gravidez, é sempre bom lembrar que se uma paciente ela é engravida durante o uso de uma dessas outras medicações, né, e ela está bem, não tem indicação de trocar pelo certolizumab porque ela engravidou. Porque você não sabe se ela vai fazer um evento adverso novo com o certolizumab que não fez com aquela medicação que ela já está em uso e já está estável. Gostaria de ouvir a opinião dos colegas. Me corrijam se eu disse alguma heresia. Então, eu concordo com você. Agora, para iniciar o biológico, uma paciente que quer engravidar, eu freio em relação às duas outras drogas, que é o vedolizumab e o ustekinumab, que não tem tantos estudos no último trimestre, né? Em relação a passagem para criança e tudo. Aí eu prefiro fazer o anti-TNF, que eu me sinto mais segura. Também prefiro. Foi uma boa observação, porque eles têm menos tempo no mercado. Eu fiz uma revisão recente agora, porque eu inclusive apresentei em Recife, com o pessoal do IES, da Janssen. E eu atualizei a minha aula com gravidez, e nessa atualização eu vi estudos muito interessantes, com um número bem expressivo de pacientes, de gestantes, que engravidaram com o vedolizumab e o ustekinumab, e não tem, nesse momento, qualquer evidência de problema. Mas é verdade isso, né, que você falou, os outros biológicos, eles têm um tempo muito maior de observação. Então, é uma coisa a se pensar também. Se está fazendo uso, a gente não tira, né? Se engravidou, estão usando, a gente não tira, mas para começar, prefiro não fazer os dois. Estou entendendo. Eu faria o mesmo também, Valéria. Faria a mesma coisa. E agora, mulher, 26 anos, com retocolite ulcerativa, é a mesma coisa. Do outro caso, só mudou que é retocolite ulcerativa e uma perspectiva de gravidez. Em tese, só não faria o TOFA, né? Que é contraindicação. Exato. O tofacitinib, ele não tem evidência de teratogenicidade em humanos, mas ele tem evidência de teratogenicidade em animais. Então, os poucos casos, né, de gestantes em uso de tofacitinib que engravidaram inadvertidamente, não tem problemas até o momento, mas o número é muito pequeno, a indicação em bula é para não usar, inclusive no exterior ainda persiste como uma contraindicação absoluta, porque não tem evidência suficiente de segurança. Então, ficaria... perdão que sobrou o golimumab aqui e não está. Gente, vocês não estão vendo... não, tá certo, é retocolite. Tá bom, eu pensei que eu tinha feito uma confusão aqui com o anti-TNF. Tá certo, é retocolite. Então, infliximab, adalimumab e golimumab, porque eles têm mais tempo, como Valéria comentou, né? O vedolizumab e o ustekinumab
poderia também, mas com a menor evidência, como eu já comentei também, e o tofacitinib não. Então, sempre trocaria, né? Se ela estivesse usando o tofacitinib e engravidasse Sim, Sim. sim. de cara, né? Certo, Nesse tá. caso, teria indicação de suspender, Uhum, pela contraindicação atual. certo. Obrigada. Algum comentário a mais? Vamos lá. Mulher, 26 anos, com doença de Crohn, um PPD de 10, já foi prescrita a isoniazida. Alguém pode sugerir algum outro tratamento? Caio sempre lembra aquele outro tratamento que é mais breve. Com alto risco para tuberculose. Trabalho em local inapropriado, de segurança. Eu não faria anti-TNF. O senhor já comentou isso, né? Também não faria É. anti-TNF. Né? Uhum. Seria mais interessante fazer um desses dois. Mas se fosse SUS, né, como o Caio lembrou, então a gente provavelmente teria um cuidado maior, né, esperaria, né, o tempo certo para esses tratamentos e tudo, uma orientação maior em relação ao risco, mas seria sempre um problema. Seria sempre uma Doutor preocupação. Marco, Oi. desculpa, voltando àquele caso anterior, o penúltimo, mais um caso. Esse aí especificamente, a interferência da disponibilidade dos biosimilares, e faria escolher, por exemplo, pelo golimumab, aqui na Unimed de João Pessoa, tanto o infliximab como o ADA, para pacientes naivos, o de escolha já está sendo, todos são biosimilares. Então, sua experiência, ele faria também escolher um golimumab que não tem um biosimilar, ou sua experiência está sendo boa com os biosimilares nessa situação? Não, a minha experiência não é tão vasta, né? Eu tenho experiência com biosimilar, mas não é tão grande. Mas eu vou para a experiência da literatura, não é? Atualmente, eu não tenho desconfiança para iniciar um biosimilar. Nenhuma, zero desconfiança. Ou fazer a troca quando você tem uma situação em que você pode trocar. Pacientes com mais de 6 meses de remissão, preferencialmente em remissão endoscópica e tudo mais. O problema que eu tenho com biosimilar, e que provavelmente isso poderia, em tese, respondendo sua pergunta, influenciar na minha resposta, na minha escolha, é porque atualmente eu não tenho a segurança que uma vez o paciente recebendo aquele biosimilar, ele vai estar sempre disponível naquela fonte, seja plano de saúde ou seja SUS, que vai ser sempre aquele biosimilar. Porque não tem nada que me garanta até agora. O governo não deu nenhuma demonstração de que vai honrar, né, essa distribuição e não mudar a medicação. De vez em quando o paciente chega lá e tem um outro biosimilar, ou voltar para a Humira. Então, isso poderia influenciar, entendeu? Mas não a percepção de segurança que eu tenho na medicação. Obrigado. Mulher, 26 anos, retocolite também, com alto risco para tuberculose. Também, basicamente, os dois. A situação do tofacitinib, se alguém conhecer mais dados de literatura com artrite reumatoide, né, principalmente em países de terceiro mundo, pode dar alguma opinião. Mas o tofa, pelo mecanismo de ação dele, que é muito vasto, né, que é muito bem amplo, né, a inibição dele, a imunossupressão, eu não me sentiria seguro de usar o tofacitinib na retocolite numa situação como essa também. Não sei a opinião de vocês. Eu preferiria realmente o ustekinumab ou o vedolizumab. Mulher, 26 anos. A gente já comentou isso aí. Que tem esse mesmo alto risco, um PPD de 10 e a SUS. Então, ou isso ou a judicialização, né? A gente faria como a gente faria na época que a gente não tinha os outros dois biológicos e a gente tinha que enfrentar o risco mesmo e fazer um desses com os cuidados que a gente tem. Mulher, 30 anos, doença de Crohn luminal, preferência para uso subcutâneo. O adalimumab, né? O Mira. O cetulizumab, Adalimumab, ustekinumab. certolizumab, ustekinumab, praticamente com o mesmo grau de evidência. Agora a gente tem um estudo head-to-head, o CIVU,
entre o adalimumab e o ustekinumab, a gente sabe que a eficácia no estudo foi a mesma, né? O endpoint primário, que foi remissão clínica na semana 52, foi o mesmo. E tá para chegar o védo subcutâneo também, né? Agora. E tá para chegar o véto subcutâneo. Mulher, 30 anos, doença de Crohn luminal e Epstein-Barr IgG negativa. Qual o biológico que a gente se impressionaria mais e gostaria de não usar? A gente comentou isso no início, só relembrando. A gente prefere não usar o infliximab, né? Que a gente geralmente usa terapia combinada aí para não correr o risco do paciente pegar a infecção por Epstein-Barr e desenvolver o linfoma. Exato. Então, em tese, todos, se a gente optasse pelo infliximab, teria que ser com monoterapia ou com metotrexato, por conta disso que Valéria acabou de falar, que a gente já comentou também, só relembrando. Se o paciente vem a se contaminar com o vírus Epstein-Barr, né, ter mononucleose durante o tratamento em uso de azatioprina, ele tem um risco muito maior de desenvolver um tipo de linfoma que é quase invariavelmente fatal. Eu não vou lembrar do nome agora do linfoma, mas é uma forma muito agressiva. Homem, 39 anos, com pós-operatório de ileocolectomia direita. E aí eu coloquei logo, para não ter dúvida, eu coloquei as 3 indicações, que basta uma para a gente fazer prevenção de recorrência pós-operatória com medicação biológica. Ele tem doença fistulizante, porque tinha fístula entre alças, ele é fumante e já é a segunda cirurgia que ele faz na doença de Crohn. Então, basta ter uma dessas para indicar biológico na prevenção de recorrência pós-operatória. Mas vocês teriam preferência para qual ou quais medicações? Inflix. Quais são as medicações que têm mais evidência para infliximab? Então, a que tem mais evidência é o infliximab. Em segundo lugar, é o adalimumab, é uma situação muito parecida com a doença fistulizante perianal. Então, essas medicações são as de escolha. Com as outras medicações, surpreendentemente, a gente não tem ainda um bom volume de evidência e tudo. Eu até uso, quando eu não posso usar um anti-TNF, eu tenho muito receio por algum motivo de usar um anti-TNF, mas a gente sabe que a evidência não é tão grande, e a minha experiência também não é tão grande de eu ter condições de dizer aqui se teve boa resposta ou não. Nos poucos casos que eu tive, não teria condição. Mesmo se o paciente não tivesse fístula, fosse fumante ou fosse segunda cirurgia, a preferência ainda é o anti-TNF, né? Não, se ele não tem nenhum desses fatores de risco, e assim, se a primeira cirurgia não é fumante, não tem doença de Crohn fistulizante, você poderia fazer aqueles 3 meses iniciais com metronidazol e depois você fazer azatioprina, você fazer logo azatioprina. Então, nesses pacientes, quando você faz a prevenção com azatioprina, sem esses fatores de risco, você tem uma possibilidade maior de você ter realmente eficácia na prevenção da recorrência com azatioprina. Se ele usasse antes, se ele já usasse a azatioprina e Sim. ele progrediu para uma estenose, precisou ir para uma ileocolectomia, você faria mesmo assim a prevenção pós com azatioprina ou você Poderia ser, biológico? poderia ser tentado. Eu sei que é uma situação desconfortável, porque ele já falhou a azatioprina, mas não, essa não é uma indicação de literatura. Eu nunca vi isso como uma indicação. Classicamente, a tríade é essa, e basta ter uma delas. E aí a gente tem a necessidade de, com 6 meses, né, você fazer a primeira colonoscopia de 6 meses a 1 ano, conferir como é que está em termos de índice de Rutgers, e aí escalonar seu tratamento de acordo com o que você observar. Se for Rutgers I3, né, você já faria, principalmente I3, o I2 é meio em cima do muro, mas o I3 não tem, I3 e I4 não teria dúvida, que você teria que escalonar. Eu tenho uma paciente que é uma nutricionista que ela preferiu ficar sem medicação depois de uma ileocolectomia direita,
já vai para uns 6 anos que ela fez, ou acho que mais. 6 anos que eu me lembro aqui, porque só de pandemia a gente tem 3 anos, foi bem antes da pandemia, e ela está sem medicação, ela não tinha nenhuma complicação. Ela Marcos, fez a ileocolectomia direita por estenose da região iliocecal. Ela está sem medicação, ela fez colonoscopia esse ano e ela está com Rua Tickets I1, sem qualquer medicação. Pois não. e o fato de na cirurgia o prócto descreveu lá e retirou o mesentério porque tinha uma mesenterite importante. Isso te modifica a tua conduta? Não, porque eu não tenho esse dado. Se você tem esse dado de literatura, pode falar. Não sei na literatura. É um caso recente, viu? Na cirurgia, É, ele descreveu uma mesenterite importante, retirou o mesentério e ligou para mim para discutir, né? E achava que ele tinha que tratar e tal, porque estava inflamado, e ele ficou no pós-operatório com uma diarreia importante, que ele não entendia por quê, e achava que era o que eu achava, se eu ia voltar ao tratamento, se eu ia esperar os 6 meses. não, é interessante essa sua observação, porque Ele você tem um perfil justificou. inflamatório É, maior. isso, Eu exato. entendo. Mas eu não acho que só. Não, não vou nem usar só por isso, que isso que você citou é importante. Mas eu não acho que por causa disso eu faria. Talvez eu tivesse um cuidado, né, deixasse bem claro que a gente iria conferir com 6 meses, com 1 ano. Mas é algo a se pensar. Né? É. Mulher, 24 anos, não sei quantos casos eu tenho ainda, porque o tempo está quase acabando, não vou passar do tempo, não. Mulher, 24 anos, doença de Crohn com psoríase paradoxal por anti-TNF, esse é fácil, né? A escolha seria o ustekinumab, porque ele trata a psoríase também, né? Então, o vedolizumab não, porque não trata a psoríase, provavelmente até poderia melhorar, porque não estaria mais exposta, a pessoa não estaria mais exposta ao anti-TNF, mas não seria o ideal. Aqui ficou um pouquinho complexo, mas é um paciente que tem um HBC positivo, um IgG positivo, que a gente fica com receio de reativação da hepatite B. Então, nesses casos, poderia haver uma preferência, me corrijam se eu estiver errado, pelo vedolizumab e pelo ustekinumab, porque eles não têm correlação com reativação de hepatite B. Mas existem critérios de cuidados, eu não vou demorar muito aqui. Na infecção oculta, que pode acontecer quando tem um anti-HBC positivo com HBsAg negativo, existe a possibilidade de usar o anti-TNF quando você monitora o HBV-DNA, se você tem menos que 2.000 cópias antes do tratamento, e isso se mantém a cada 3 meses, e você tem um acompanhamento com o hepatologista, prescrevendo, né, de acordo com a indicação da hepatologia, os antivirais, Entecavir e Tenofovir. Então, teria essa possibilidade, mas a segurança seria maior com o uso dos 2 últimos biológicos. Alguém tem alguma recomendação rápida, porque o tempo está acabando? Assim, alguma Mas que me coisa? consta, você seguindo esse tratamento antiviral antes de começar, né, 7 dias e manter, e depois o tempo depois que suspender, bem seguro, né? É bem Isso. seguro. É o que está no segundo... Não, é no terceiro. Portador inativo, profilaxia antiviral, iniciada 1 a 3 semanas antes da terapia biológica e manter por 6 a 12 meses após o término. Por isso que há esse precedente, desde que você tenha esses cuidados e desde que você tenha uma indicação muito precisa para fazer o anti-TNF. Homem, 46 anos, uma bolsite ileal pós-proctocolectomia total por retocolite ulcerativa refratária, e as evidências são para infliximab, adalimumab, e agora a gente tem excelentes evidências para vedolizumab e o ustekinumab para bolsite refratária. Não tem, né, uma coisa tão expressiva para certolizumab, eu desconheço para tofacitinib. Teoricamente, até poderia ter uma boa ação com tofacitinib, mas já tem ótima evidência com vedo e com o ustekinumab também. Inclusive, já foi colocado em algoritmos de importantes revisões sobre bolsites, né? Já foram incluídos. Muito bem. Bati na trave. 9 horas em Muito bom. ponto. Eu vou permitir que alguém faça algum comentário, alguma coisa ainda, né? Mas por aqui eu estou encerrando a apresentação.
E Valéria, se quiser fazer um comentário ou algum outro colega, né, a gente aguarda e deixar a critério de Valéria encerrar. Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou dizer só para você que adorei esse exercício. Se Muito você obrigado. permitir, eu vou fazer com os meus